Meus queridos irmãos, louvado seja Deus pela sua vida. Eu quero vos complementar com a paz do Senhor Jesus Cristo. Neste momento você está no canal Rascunho da EBD. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nós estaremos estudando a aula de número 7, dia 16 de agosto de 2020, que tem como tema: o povo de Deus deve separar-se do mal. A nossa lição está pautada, a leitura bíblica em classe está em Esdras capítulo 2, versículos 59 a 62, Esdras capítulo 4, verso 2 e 3, e Esdras capítulo 6, versículo de número 2 a 4. E nós vamos trabalhar essa proposta. Que Deus abençoe a todos. Essa lição, estamos numa lição de edição especial, devido à pandemia, e o assunto é propício, porque a temática da nossa lição, o tema geral é os princípios divinos em tempo de crise, não é? E nós estaremos aprendendo essa lição nesta manhã, não é? Que Deus possa nos ajudar e que eu possa ajudar você a elucidar algumas coisas dentro dessa lição, não é? Alguns assuntos, não é? Também somos superintendente de escola dominical, não é? Já de longas datas, né? Desde os meus primeiros anos de fé, e aqui estamos para louvar o Senhor. Se é uma coisa que eu gosto, é escola bíblica dominical. Aprendo muito na escola bíblica dominical, não é? E assim vamos nós aprendendo. Glória a Deus. Então, meus irmãos, está escrito no capítulo 2, versos 59 a 62, em Esdras, está escrito assim: também estes subiram a Tel-Melar, Etel-Horzá, Querube, Adam e Imer, porém não puderam mostrar a casa de seus pais, a sua linhagem, se de Israel eram os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, os 652, né? Esse número aí, 652, já deixa separado aí, que nós vamos trabalhar essa proposta com mais elucidação. O versículo 61 diz assim: e dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Rabaías, os filhos de Cós, os filhos de Cos, os filhos de Cos, os filhos de Barzilai, que tomou por mulher filhas de Barzilai, o Gileadita, e foi chamado do seu nome. E estes buscaram o seu registro entre os que estavam registrados na genealogia, mas não se acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados dos sacerdotes. No versículo 4, capítulo 4, verso 2, está escrito assim: chegaram-se a Zorobabel, o chefe dos pais, e disseram-lhe: deixa-nos edificar a casa, porque como vós buscaremos ao vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Hazar-Radom, rei da Assíria, que nos mandou vir para cá. Olha o problema. Versículo 3. Porém Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: não convém que vós e nós edifiquemos casa ao nosso Deus, mas nós sós edifiquemos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, o rei da Pérsia. Aí o capítulo 6, versículo de número 2 a 4 vai dizer assim: e Mecdá, em Acmeta, do palácio que está na província de Média, se achou um rolo. Nele estava escrito um memorial que dizia assim: no primeiro ano de idade do rei Ciro, o rei Ciro, e deu a esta ordem, no primeiro ano do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem com respeito à casa de Deus em Jerusalém: essa casa se edificará para lugar que se ofereça sacrifício, e seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados. Versículo 4. Com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova,
e a despesa se fará na casa do rei. Darás uma carreira de pedra nova, e uma despesa se fará na casa do rei. Meus irmãos, o texto em apreço, ele vai nos apontar que Deus já tinha deixado, por meio do rei Ciro, um decreto. Quando Ciro saiu do cenário, já tinha lá um memorial. Então, aparece sempre, você pode ver no texto, especificamente no capítulo 4, que o pessoal queria ajudar o povo de Israel. Porém, eles não faziam parte, não era para eles tocarem as mãos, não é? Então nós vamos aprender um pouco sobre essa temática, não é? No capítulo 2, nós vamos ver que são os habitantes da província que retornaram do cativeiro, dos quais Nabucodonosor, rei de Babilônia, se submetera a cativeiro, levando-o à Babilônia. No versículo proposto no capítulo 2, versículo 59, diz assim: estes foram os que subiram de Tel-Melar até Tel-Abar, ou Rabai. Eles não puderam demonstrar a genealogia de seus pais, se era ascendente e pertencia a Israel. Então eles estavam ali infiltrados, eles não eram israelitas, eles não conseguiram provar genealogicamente ou documentalmente que eram do povo de Israel. Logo, eles estavam infiltrados ali para causar problema, não é? E os descendentes de Delaías, os descendentes de Tobias e os descendentes de Micarias, e 652, não é? Então, esses descendentes desses homens, deu esse total aí. Então, quantos filhos de Israel, quantos filhos de Rebaías, os filhos de Querós, os filhos de Barzilai, o que tomou por esposa uma das filhas de Barzilai. Então não era que era filho, ele tomou tomou uma das filhas, né? E o Gileadita, cujo nome foi chamado. Então o nome de Barzilai estava nessa lista aqui, porque um deles tinha casado com a filha de Barzilai. O versículo de número 62 diz assim: eles buscaram seus registros na genealogia, mas não acharam e foram excluídos do sacerdócio. Não é? Então podemos observar que essas infiltrações de pessoas de outra clã e que não faz parte do contexto sagrado iam trazer problema. Por quê? Enquanto o povo de Deus pensava em uma coisa, eles estavam maquinando outra. Então os títulos aí das sessões ordeiro, ele traz um relato de forma ordeira, não é? Então o capítulo 4, que nos é proposto aqui, versículo 2, vai dizer: se chegaram a Zorobabel, os patriarcas, e disseram: deixa-nos também participar da construção. Veja que eles não foram a qualquer um, eles tentaram já ir direto à autoridade, a Zorobabel, que era um dos comandantes da reconstrução e daquele novo templo, né? Ele foi direto e disse: deixe-nos ajudar para participar da reconstrução, pois como vós constituíram para vosso Deus e quem temos oferecido sacrifício daqui desses dias de Senaqueribe até rei da Síria, não é? Então nós podemos observar que eles tentavam engodar, fazer um engodo dentro desse contexto, né? Eles tentaram trazer um problema aí. Então podemos ver que a mistura é uma dificuldade que vai trazer, é um problema que vai suscitar, e não vamos, uma vez que misturou, você vai colher os frutos amargos, não é? Dentro desse contexto. Então nós podemos observar que o texto do capítulo 2, não é como já diz o texto, não é, que eles se infiltraram ali, não, e foram logo reprovados 652. Então temos que ter cuidado. A nossa lição, ela vai nos trazer muito claro, e vai dizer: somente os judeus retornariam a Judá, somente os judeus, os outros
que estavam infiltrados não estavam autorizados a sair de lá, né? Para uma pessoa que considera apta para fazer parte do grupo e iria transferir-se para Jerusalém, exigia-se que desse prova de sua linhagem, não é? Que provasse realmente se era de Israel ou não. Na primeira triagem foram excluídos 652, conforme lemos no texto. Aqui alguns filhos do sacerdote, cujos nomes não foram achados nos escritos da genealogia, foram rejeitados como imundos, não é? Então, no capítulo 2, versículos 59 a 62. Então, os judeus mestiços, nascidos na casa em casamentos mistos durante o cativeiro babilônico, não farão parte, ou não faria parte do grupo, não é, dos judeus que retornaria a Judá. Somente aqueles que comprovassem a sua ascendência puramente judaica faria parte daquele grupo. Por quê? Deus não trabalha com trapaça. Não, Deus não trabalha com jeitinho, dá um jeito, entra na fila, fura a fila, não. Deus trabalha com fatos e realidades. Não é? Deus não erra, Deus não mente, Deus trabalha dentro de uma premissa que Ele não pode falhar. E, como tanto, todos aqueles que o servem também têm que procurar servi-lo de uma forma clara, objetiva e concisa. Não é? Não adianta se infiltrar na igreja, dizer que é crente e não der fruto, não vai causar nada. Você vai arrumar um juízo para sua cabeça, não é? Vai arrumar um juízo, ou seja, vai ter problema, porque Deus não vai deixar mais cedo ou mais tarde aquilo venha à tona, não é? Então não pode haver comunhão de luz com as trevas. Então a história de Israel registra aí uma amarga experiência, não é? Onde nesse sentido, quando os israelitas libertados pela mão do Senhor se preparavam para ir para Canaã, um grande povo de mistura não israelita queria acompanhá-lo, não é? Eles estavam querendo sair dali também. E foi exatamente essa gente que durante o trajeto pelo deserto foi fonte inspiradora de murmuração, conforme está escrito em Números capítulo 11, versículo 4. Entendeu? A Bíblia diz, estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida. Não é? Então, tenha cuidado com a mistura, isto é um prejuízo, não ajuda em absolutamente nada. Não é? Temos a convicção disso, e Deus já trabalhava isso no Antigo Testamento, e no Novo Testamento não é diferente. Não é? Então podemos observar que quando vamos observar toda aquela questão do povo de Israel com essa mistura, eles precisavam fazer prova, precisavam atentar para o que era certo e para o que era errado. Não é? Então todo aquele povo que estava ali estava de forma problemática, trazendo dificuldades. Eles, se não tivessem ainda aprontando, mas aprontariam. Então eles foram diretamente falar com o sacerdote, que era o comandante da obra, com Zorobabel. E isso trazia a eles, se Zorobabel dissesse sim, desse o ok, tudo bem, quem ia mexer? Foi Zorobabel que deixou. Entendeu? Então Zorobabel já sabia da lei de Deus, já sabia da ordem de Deus, e disse, não, tem que fazer o teste se vocês são da linhagem ou não. Mas eu sou filho de sacerdote, não importa. Se não é da linhagem, você não vai passar. Se não for comprovado, não vai passar. Porque com Deus não tem jeitinho. Com Deus ou é certo ou não é. Né? Então, podemos observar que dentro dessa proposta, os judeus não aceitaram. O segundo tópico da nossa lição diz assim, os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Quem eram os samaritanos? Né? Os samaritanos eram uma mistura de gente, em sua maioria de origem pagã. Este povo apareceu depois do ano 721 a.C. Não é? Na enciclopédia, é uma fonte muito boa, a enciclopédia apologética de Russell Norman Champlin, você vai encontrar bastante um subsídio muito consistente sobre isso. Caro professor, caro mestre, se você quiser dar uma pesquisada, você vai encontrar um bojo contextual muito bom, historiográfico, enfim, sobre os samaritanos, né? Então, esses samaritanos, quando o reino de Deus de Israel foi derrotado pelo exército de Sargão II, né?
as 10 tribos do norte foi levada cativa para a Síria, por ordem do rei da Síria. Foram trazidos de volta foram trazidos povos de Babel, de Curta, de Eva, de Ramate, de Sefaraim, né, que habitaram na cidade de Samaria. Em lugar dos sacerdotes, entraram e tomaram Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Então, posteriormente, o rei da Síria lhe enviou um sacerdote dos israelitas para ensinar o povo da terra o temor de Deus. Os povos da terra eram os samaritanos. Nós já tratamos disso em lição, em aula anterior, né? Esse povo da terra era o samaritano, né? E os samaritanos, eles temiam o Senhor. Assim, os samaritanos temiam o Senhor, mas não serviam, temiam o Senhor, temiam, mas não serviam a Deus completamente, porque eles adoravam outros deuses, né? Conforme está escrito em 2 Reis, capítulo 17, verso 33. Então, aceitaram o ensino dos sacerdotes israelitas, mas não deixaram a idolatria. Representam muito bem uma vida de quem vive carnal, vida dúbia, né? Nunca se arrepende, nunca deixa. A Bíblia diz que quem confessa e deixa alcança misericórdia. Se você teve problema, confessou, deixou, pronto, você é alcançado pela bênção de Deus, pela bênção sacerdotal e assim sucessivamente. Mas tem gente que acha bonito a orquestra tocando, acha bonito o sermão pastoral, acha bonito o culto de doutrina, mas ele nunca se enquadra dentro daquilo que está ouvindo, dentro daquilo que está cantando, enfim. E tenha cuidado, isso é síndrome de samaritano, não é? A síndrome do samaritano é um problema e Deus rejeita isso. Deus, de forma clara e contundente, rejeita esse tipo de mistura, não é? Então os samaritanos ofereciam cooperação aos judeus. Quando os judeus começaram a construção do templo, os samaritanos ofereceram-se para cooperar. Esdras capítulo 4, verso 1, está no texto aqui, eles ofereceram. Veja bem o que está escrito: e quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que eles vieram do cativeiro e reconstruíram o templo de Javé, chegaram a Zorobabel, os patriarcas, e disseram: deixa-nos também participar da reconstrução, pois como vós construiremos para o vosso Deus, e a quem temos oferecido sacrifício, desde os dias de Senaqueribe, o rei da Síria, a quem nos trouxe aqui. Logo quem? Senaqueribe. Então, uma coisa somava-se a outra. Não é? Então, nós estamos sacrificados. Sim, fazia, mas não cumpria a lei de Deus, não servia ao Senhor. Né? Então, podemos observar que no capítulo de número 2 de Esdras, aliás, no capítulo de número 4 de Esdras, os adversários aí, quando pois os adversários de Judá ouviram que tinham vindo construir o templo, né? Aí os adversários ali, isto é, o povo estranho estabelecido na terra de Israel, eram os samaritanos, era mistura, né? Que já queriam vir uma parte e já tinha gente na terra já. É um negócio sério, é uma sarna isso aí. Precisa ter cuidado, nós cristãos precisamos ter cuidado com as misturas, né? Que é esse tipo de coisa. Então, os samaritanos ofereciam cooperação e tal, e o povo de Deus rejeitou. Então, essa atitude é bíblica, pois a Bíblia nos manda que devemos nos afastar daqueles que não têm a sã doutrina. Igualmente, devemos nos afastar daquele que tem a vida irregular, como também daqueles que causam divisões, dissensões, contenda, murmuração. Não é? Precisamos ter cuidado com esse tipo de coisa. Não é? Então, os judeus, porém, rejeitaram firmemente essa proposta. Então, rejeite a proposta dos samaritanos, que esse espírito não é de Deus. Ele vai trazer, se aceitar, ele vai te cobrar depois. E caro, vai te cobrar depois. Não estou falando de valores, estou falando de temor, de ética, de moral, dignidade, fé, santidade, né? Isso vai ter problema. Então, tenhamos cuidado, né? O terceiro subtópico do nosso segundo tópico diz assim: os samaritanos procuraram apresentar-se com os judeus, e casaram com as filhas de judeus, deram filhas aos judeus em casamento, não é? Em alguns caíram nessa armadilha. Por exemplo, nós vamos ver isso em Esdras 9, verso 1 e 2. Esse assunto é tão sério e tão importante que merece um estudo de forma separada. Essa questão
perigosa. Segundo o comentarista, ele vai dar continuidade nessa aula, na aula 12, não é? Nesse assunto dos samaritanos. Então, os samaritanos tornaram-se inimigos dos judeus. Os samaritanos invejaram os judeus antes dos judeus terem chegado a Jerusalém. Então, os samaritanos tinham uma certa liderança na região, né? Quando os judeus chegaram, começaram a sacrificar ao único Deus verdadeiro e adorá-lo. Então, a atenção dos habitantes da região passou para os judeus. E os samaritanos perderam a sua posição privilegiada. Então, ele já tinha gente vindo e tinha gente, como eu disse antes, já tinha gente estabelecida na terra, e que era os samaritanos, aquela mistura que houve anteriormente. Isso já estava ali. Então, quando o povo de Deus chegou, que começou a prestar culto, oferecer sacrifício de louvor ao Senhor, genuíno, verdadeiramente genuíno, eles despertou do povo uma atenção. Olha, esse povo é diferenciado, não é como esse povo que estava fazendo aqui, porque não adianta sacrificar agora e logo mais está aprontando, está fazendo, desagradando a vontade de Deus, desagradando a vontade do Senhor, não é? A quem nos chamou. Então os samaritanos imaginavam que se conseguisse associar os judeus, que eles gozariam do mesmo prestígio, que quando os judeus não aceitaram nada da parte dos samaritanos, aí o ódio velado transformou-se em inimizade declarada, não é? O terceiro tópico vai falar de Deus exige santidade do seu povo. Deus exige santidade do seu povo. Então, o quarto tópico vai dizer assim: devemos manter uma vida de separação. Os judeus se manifestaram-se separado, os samaritanos tiveram aberto a porta para uma união com os samaritanos. Os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos. Se os judeus tivessem aí mantido as portas, aí tivesse combinado uma união com eles, provavelmente teria se mostrado afável e eles teriam tido prejuízo, né? Então a Bíblia mostra exemplo claro disso. A vida de santidade que Deus nos propõe a viver, não é? Então, capítulo 4, verso 2, vai dizer assim: chegaram Zorobabel ao chefe dos filhos e disseram, ao chefe da família disseram: deixai-vos sacrificar convosco, porque assim, conforme eu disse, o samaritano. Então, uma explicação plausível sobre isso, sobre esse texto, que também vai nos subsidiar bastante sobre o entendimento, né? É muito interessante. A passagem é clara, como diz que as esculturas assírias, recentemente das esculturas assírias, um grande cilindro depositado no Museu Britânico. Então, isso é uma pesquisa, né, que está escrito uma cópia longa, perfeita, nos anais de Hasadon, que é o rei da Síria, né, no qual são dados aí detalhes de grande deportação dos israelitas da Palestina. Então, esse é um consequente aí assentamento, né, de colonos babilônicos em seu lugar. Então, podemos ter convicção de que Deus sempre trabalhou na vida dos salvos, daqueles a quem Ele quis salvar. Bendito seja Deus. No capítulo 6, versículo 1 e 2 a 4, o rei Dário aí, esse Dário que abriu o precedente, é Dário Istapés, né? Esse Dário, ele tem toda a consequência, tem toda a consistência dentro de uma visão lógica e cristocêntrica para embasarmos o nosso conhecimento relacionado a isso, ok? E tenhamos cuidado e devemos ouvir a Deus, porque Deus exige-nos santidade. No retorno retornando ao cativeiro, Israel separou-se do mal, e foi isto a bênção de Deus o acompanhou, e eles conseguiram concluir a construção do templo e reconheceram que Deus fizera esta obra. Então, quando Josué se preparou para passar o Jordão e tal, lemos isso, tivemos aula da lição dos jovens, e ainda estamos tendo, os jovens estão tendo a mesma aula do trimestre passado, não é? Em muitas congregações e muitas igrejas nossas, os irmãos estão estudando ainda essa aula, ok? Que vai falar da conquista de Canaã e tal. Então Josué muito enfático nisso. Deus o usou de forma grande e estava com aquele povo. Então Israel é derrotado pela pequena cidade de Ai. Nós já tivemos também essa aula. Se você procurar no canal Rascunho da EBD, você vai achar aí nos nossos vídeos, né?
você vai achar aula especificamente com esse assunto, ok? Sobre a santidade de Deus. E assim sucessivamente. Então nós encontramos base escriturística, historiográfica, base sociológica, filosófica, para embasar todo o conteúdo do texto onde devemos manter nossa vida em separação do mal. Então a Bíblia nos mostra exemplo de servos de Deus que duvidaram de se valia a pena manter a linha de separação do mal. Entendeu? O salmista Asaf escreveu no Salmo 73, na verdade que em vão tenho purificado meu coração e levado as minhas mãos na inocência. Né? Ficou profundamente perturbado, mas Deus o ajudou a encontrar a resposta. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Então tenha cuidado e ouça sempre ao Senhor nosso Deus. Então, conforme eu disse no versículo 6, voltando aqui para finalizar a nossa aula, não é? Só 30 minutos rapidinho, passa muito rápido, né? Então, as bênçãos que acompanham os que viviam conforme a vontade de Deus, vai nos apontar a Bíblia e a nossa lição, não é? E, enfim, então com grande interesse foi lançado aí sobre a história desse monarca, a transação de seu reinado pela decifração das inscrições cuneiformizada e assim nas rochas de Bestum, né? E assim sucessivamente. Então, nos arquivos da tesouraria, no texto no capítulo de número 2, capítulo número 1, capítulo 6, versículo 1, vai dizer assim, ó, então o rei Dário deu ordem para buscar os arquivos na tesouraria de Babilônia. O que tinha naqueles arquivos? Não é? Uma da ideia desta casa de registro em Babilônia, assim como a maneira de preservar os registros públicos dentro de seus respectivos repositórios, poderia ser obtida aí de descobertas lá em Nínive. Né? 2 pequenas câmeras foram descobertas no palácio de Kiunik, né? A partir dos fragmentos encontrados pelo um arqueólogo, o senhor Layard, né? Que considerava-se uma das casas do rolo, casa dos rolos, como uma casa dos rolos. Então deseja aí, depois de lembrar aos seus leitores, registros históricos, documentos públicos de Assírios e tal, foram mantido aí o comprimido cilindro de barro cozido. Eles acharam um cilindro de barro cozido. Muitos espécimes de duas formas foram encontrados aí. Eles aí, para prosseguir todo o conteúdo, eles prosseguem dizendo que as câmeras que estou descrevendo parece que ter sido um depósito nos palácios, né? Nos palácios de Nínive, tais como documentos à altura de um pé ou mais de chão, estava inteiramente cheio delas. Então aquele cilindro de barro estava cheio de documentos, né? Alguns inteiros, mas a maior parte quebrado. Em muitos fragmentos foram provavelmente pela queda da parte superior do edifício que trouxe essa degradação. Então eles eram totalmente diferentes. Então aqueles arquivos de Babilônia eram esses documentos possivelmente encontrados aí por arqueólogos, e aqueles documentos estavam guardados ali naquela região e foi achado em escombros, né? E assim sucessivamente. Né? Era Nínive, antigo Babilônia, enfim, que nos aponta o texto e a historiografia. Né? Então, dentro dessa proposta, nós podemos observar que tudo que Deus propôs e que Deus falou e que Deus estabeleceu cumpriu-se na íntegra. Bendito seja o Cordeiro. Não é? O versículo 2, e foi achado em Aquebatana, um palácio que está na província de Média, um livro dentro do qual estava escrito assim, a memória. Ecbatana supostamente é a capital da Grande Mídia, isso, e Ecbatana do clássico de Arramadã dos tempos modernos, né? Então está no sopé da terra de
El-Iundi, onde por sua frieza e salubridade Ciro e seus assessores, o trono persa estabeleceu aí sua residência de verão, né? Então havia aí outra cidade, no entanto, desse nome, né? Aquidauana de Atropatene, né? Então a capital mais antiga da Média do Norte. Então recentemente foi identificada aí pelo coronel Railson, mais notável das ruínas. Um arqueólogo achou, né? E tem esse registro aí dos arqueólogos e historiadores, enfim. Que Deus abençoe a todos, que a boa mão de Deus recaia sobre as nossas vidas. Tenha cuidado com as misturas. Um abraço e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.